nosso sagresonline.com.br através do nosso canal no YouTube. No youtube.com você procura por Sagres TV e você tem a edição 50, que é a edição de hoje, e as demais edições à sua disposição para você acompanhar. Lembrando que nas últimas semanas nós já estamos com uma transmissão de 4 horas. E eu queria destacar para você que está nos acompanhando, se você quiser participar da programação em tom maior, você pode utilizar a live no nosso canal do YouTube e o nosso WhatsApp, no 62 3216 0726. 62 3216 0726. Você pode mandar o seu recado, sua sugestão, interagir conosco e ajudar a construir essa programação que pretende ser uma luz neste momento de pandemia. E o programa de hoje eu destaco também todos os dias sobre a nossa campanha de valorização da saúde, de cuidado, de proteção. E hoje um integrante aqui da casa, do Sistema Sagres, vai também deixar o seu recado e pedir para que você fique em casa e fique protegido. Fique protegido. Olá pessoal, aqui é o Tim, comentarista esportivo da Rádio Sagres 730. Se possível, fique em casa e sempre que tiver que sair, leve a máscara e também o uso do álcool em gel é muito importante. Juntos venceremos essa pandemia e logo logo tudo voltará ao normal. Fique em casa, uma campanha Sistema Sagres. O Tim faz parte desse time que pede para que você fique em casa, se cuide e se tiver que sair, use máscara, álcool em gel, luvas, se proteja, porque cuidando de você, você também está cuidando da sua família e das outras pessoas. Nosso programa, na sequência aqui da programação em tom maior, você começou às 2 da tarde na apresentação da Ana Carolina, seguiu com a Letícia Martins e a partir de agora comigo e na sequência chegando a Natália Freitas. O programa nessa etapa da nossa programação, tem a minha apresentação, Vinícius Tondolo, a participação da Jordana Ágata, do Johan Germano e também da Natália Freitas. E o tema de hoje é sobre educação, e por isso o tema do dia é dedicado ao ODS 4. ODS 4, que fala sobre educação para todos e todas. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável faz parte das 17 propostas da Agenda 2030 da ONU para que a gente possa desenvolver o planeta pelo aspecto social, econômico, sem deixar de preservar e de cuidar da natureza. A Agenda 2030, a Sagres apoia a Agenda 2030 da ONU e, inclusive, o Sistema Sagres faz parte do Pacto Global de Mídia, parceria internacional com a Organização das Nações Unidas. O tema de hoje é educação, nós vamos falar de futurismo competitivo e o futuro do trabalho. E comigo, a jornalista Jordana Ágata, nossa jornalista aqui do Sistema Sagres, e também o jornalista de tecnologia, doutor em ciência da informação, escritor, ministra aulas e palestras, pesquisa sobre a era digital há mais de 40 anos. Estou falando do professor Carlos Nepomuceno. Para quem acompanha já o trabalho, já chama de Nepo, né? Já tem mais intimidade e tudo. Então, eu queria agradecer. Seja bem-vindo, professor Carlos Nepomuceno. Nepo. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. E o detalhe é o seguinte, no Brasil, para fazer sucesso, só 4 letras. Foi por isso que eu fiquei com Nepo. Tá entendendo? Nepomuceno não faz sucesso, Nepo faz. Ih, vou ter que mudar meu nome, viu, Jordana? A Jordana tem que pensar também, chamar de Jorge, aí vai fazer sucesso. Ah, é? É. Então, eu tive um problema aqui com conexão, Tôndolo. Nós Aí estamos agora ouvindo. eu estou chegando aqui no Tom Maior, né? Primeiramente, uma ótima tarde para todo mundo. Não, bacana. Agora eu vou ter que pensar num nome de impacto, assim, para 4 letras. Olha só, Xuxa, Pelé e Zico. Pronto, aí você vê que não passa de 4 letras, cara. Passou de 4 e começa a dar problema. Boa sacada, viu, professor?
Queria que o senhor, então, enquanto a Jordana se ajeita e se organiza tecnologicamente, a gente vai ajustando a Jordana, queria que o senhor começasse a falar um pouco sobre a escola Bimodais, a escola de futurismo, como é que ela funciona, que proposta é essa? Olha só, não precisava, há 10 anos atrás, a gente não precisaria de uma escola de futurismo. O futuro, de repente, ficou incerto. Quando a gente fala de futuro, todo mundo fala, pô, peraí, o que vai acontecer? Hoje está se falando de novo normal, hoje está se falando de o que vai acontecer daqui para frente, as pessoas ficam perdidas. Então, eu que tenho trabalhado aí com o mundo digital, a gente começou a se dedicar para trabalhar com futurismo. O futurismo, diferente do modismo, o modismo é qual é o celular que vai acontecer, vai sair, lançar ano que vem, qual é o novo carro, coisas que é mais da moda. O futurismo geralmente aponta tendências, macro tendências de 20, 30, 40 anos. Então a gente estuda, temos todo um ferramental para fazer essa análise. Então eu construí essa escola, vai fazer agora, estamos completando agora 2 anos. Toda ela, antes da pandemia, já era toda pelo WhatsApp. É uma formação completa, que a pessoa tem uma visão de futuro totalmente diferente do que o pessoal está fazendo por aí, e ela começa a enxergar as grandes mudanças que vão acontecer nesse novo século. É para isso que a gente está estudando. Jordana, hoje nós vamos estudar o futuro. Olha só, e isso é possível? É possível o seguinte, porque quando a gente fala de futuro, normalmente as pessoas pensam logo no vidente. Vocês convidaram aí um vidente para fazer parte do programa. Ele é o quê? É bola de cristal, jogo de cartas, búzios. Qual é a do Nepô, né? Então o que a gente faz? A gente tenta procurar entender os fenômenos que estão acontecendo agora. Nós vamos ao passado, comparar com outros fenômenos parecidos. Com a comparação com o passado, a gente vai analisando os fenômenos parecidos e aí vai ver o que aconteceu no passado e aí a gente projeta o que provavelmente vai acontecer para frente a partir da experiência do passado. Então, não é misticismo, é tentativa de desenvolver uma ciência. Então, a gente tem trabalhado com esse cenário do mundo digital. Existem várias mudanças profundas que nós vamos passar e muita gente está achando que agora nós estamos num novo normal. Esse novo normal que o pessoal está falando é o novo normalzinho. O novo normalzão ainda está por vir. Tá certo, então. Então, é essa definição, né, de futurismo, né, professor Carlos? E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, agora indo na linha da educação, né? Agora que está tendo muitas aulas online, né? O EAD chegando para tudo quanto é idade. E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a escola do futuro, né? O que essa escola do futuro propõe agora? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender qual é a crise da educação que a gente já estava vivendo, continua vivendo e vai viver, e aí a gente pode entender para onde que as pessoas vão tentar resolver essa crise. Aí, pessoal, qual é a crise da educação? Então, a crise da educação, ela vive hoje uma situação que, se a gente analisar o Brasil, vamos pegar só o Brasil, mas ela atinge o mundo inteiro. O Brasil, em 1900, nós tínhamos 30 milhões de brasileiros. 30 milhões de brasileiros. Hoje, nós aumentamos em 120 anos, passamos para 210 milhões de brasileiros. Então, o que acontece? Nós temos muito mais gente para ser educada, com os mesmos recursos, não digo os mesmos recursos, mas com recursos escassos e com a mesma maneira de pensar a educação que estava valendo para 1900.
um professor em sala de aula, memorização, prova, bababá, bababá. Então, qual é a crise que a gente está passando? Nós estamos precisando usar as novas tecnologias para resolver o problema da complexidade demográfica que atinge em todos os setores, não só na educação, na saúde, na justiça, na habitação, no saneamento. Em todos os setores você tem o mesmo problema. Qual é? Você tem um problema de quantidade sem qualidade ou qualidade sem quantidade. Uma escola muito boa é aquela que tem poucos alunos, professores caríssimos, e aí então você não pode botar todo mundo nessa escola. Ou você tem uma escola que tem muitos alunos, mas professores ganhando pouco e baixa qualidade. Então, nós temos aí um problema que terá que ser resolvido com as novas ferramentas que a gente tem pela frente. Calma. Professor, e nesse processo de mudança, de transformação, por que é tão difícil mudar a cabeça das pessoas? Seja de quem está gerindo ou de quem, não só na educação, mas também no mundo do trabalho, né? Por que é tão difícil mudar a cabeça das pessoas para que elas não tentem voltar ao antigo normal e passem a pensar soluções para frente, para o futuro? Essa pergunta é muito boa. Assim, o que acontece? Suponhamos que os peixes falassem. Vamos fazer essa suposição. Os peixes falam. Aí você vai no aquário fazer uma entrevista com os peixes. Vocês vão entrevistar os peixes de um aquário. Tá certo? Aí vão perguntar para o peixe, o que é água? O peixe vai falar o quê? Água? Não sei o que é água. O que é o vidro do aquário? Não sei. Por quê? Porque para ele aquilo ali, a vida dele é a comidinha que cai, são aquelas coisas que se mexem, é o que ele consegue ver. Então, qual é o problema que a gente tem quando a gente fala de mudança? Nós nos acostumamos e nós tornamos invisíveis os nossos hábitos, a nossa forma de viver, as tecnologias que a gente usa, os métodos que a gente usa. A gente acha que esses métodos sempre existiram e sempre vão existir. É uma fantasia que a gente cria, como se fosse peixe no aquário. Aí o que acontece? As mudanças normalmente, na história, se você analisar lá a história, mudanças acontecem de maneira muito gradativa. Essas mudanças são mais lentas. E o que a gente está vivendo agora nesse novo período, com a chegada do digital, em que todo ano muda o celular, em que toda vez que você liga, agora mesmo, vamos pegar o exemplo aqui agora. Vocês ligaram o Skype e atualizou. Sem vocês pedirem. Olha o que é o que eu estou falando. Ou seja, é o mundo software. A nossa vida está em torno do software. A gente está vivendo uma sociedade do software. Então, tudo se atualiza. A gente acabou de viver isso aqui. Depois, espera um pouquinho que está atualizando o Skype. Então, a vida virou isso. Então, a velocidade das mudanças é muito grande. E o que acontece? Nós fomos educados para viver num mundo de repetição, de continuidade. Isso não é malefício. A escola não estava errada. A escola educava para a sociedade que existia. O problema é que a sociedade mudou e a escola vai ter que acompanhar. Então a grande dificuldade da mudança é que as pessoas naturalizaram a maneira que vivem hoje, o tal do velho normal. E aí quando você diz, olha, agora tem que passar para o novo normal, a pessoa simplesmente não aceita, não gosta, tem raiva, nega, e aí ela começa a segurar. Então isso é uma coisa normal do que acontece normalmente com as mudanças. Principalmente mudanças muito grandes e muito rápidas. Professor, eu vou confidenciar
a você, a Jordana, quem está nos ouvindo pela rádio, assistindo pela TV ou acompanhando pelo nosso canal no YouTube, que o senhor está na minha mesa de café da manhã todas as manhãs junto com minha esposa, porque eu faço parte de um dos grupos do WhatsApp e eu acompanho as suas reflexões, as suas inquietações e algumas vão me acompanhando, até para destacar o tema dessa sexta-feira, a difícil arte de mudar a cabeça alheia, foi o tema que você propôs dentro desse trabalho que desenvolve diariamente. Agora, sabe uma coisa que não sai da minha cabeça? O conceito de que nós temos que aprender a imitar as formigas. Como que surgiu essa ideia? Explica para quem está nos acompanhando. Tô vendo que, olha, vou dizer, a sua esposa deve estar assistindo, você vai me desculpar, tá? Está dividindo com seu marido. Ainda bem que é só de manhã que eu tô dividindo ele com você. Então, olha só. O negócio é o seguinte, formiga, vamos lá. A explicação é a seguinte. Nossa espécie, o ser humano, é uma espécie que cresce demograficamente porque usa tecnologia. Então, ao longo do tempo, o ser humano faz mudanças pequenas, médias e muito grandes. Vou dar um exemplo para vocês, que a galera aqui, né, vai lá no exemplo. Então, olha só. Quando a gente lá atrás, há 70 mil anos, começou a falar, a gente fazia gestos. E a gente começa a falar, o mundo deu uma guinada. Foi a partir do momento que a gente começou a falar, que a gente criou as aldeias, a agricultura, criamos a domesticação dos animais, deixamos de ser nômades, a gente ficava andando. Por que o ser humano ficava andando? Porque não tinha comida. Então o que ele tinha que fazer? Aonde está o bando de elefantes? Vamos atrás. Aonde está o bando de macaco, para comer macaco? Vamos atrás. Aonde tem um rio que tem peixe agora? Vamos atrás. Então ele tinha que correr atrás da comida. Quando a gente começou a falar, o que aconteceu? Nós dominamos, porque a fala é muito mais sofisticada que os gestos, as pessoas foram conversando, foram compreendendo, foram passando de pai para filho, e aí a gente conseguiu plantar, conseguiu domesticar os animais, e a partir daí a gente não precisou mais correr atrás de comida. Nós começamos a produzir nossa própria comida, porque nós sofisticamos a comunicação. Então olha só o que eu quero mostrar para vocês. Presta atenção lá, galera. Quando a gente muda a comunicação, como a gente está fazendo agora, o ser humano abre uma nova possibilidade de resolver problemas que estão pendentes para a gente. Então, mudou a mídia, mudou a civilização. Chegou a oralidade, mudou a mídia, mudou a civilização. Chegou a escrita manuscrita, mudou a mídia, mudou a civilização. Vamos lá. Escrita manuscrita. Todo mundo aqui sabe o que aconteceu, mas as pessoas não. Caiu a ficha. Na escrita manuscrita desce o cidadão lá do morro e diz: temos 10 mandamentos. 10 mandamentos escritos como? Papel, pedra, qualquer coisa. Então ele escreve. Aí surge o quê? Surge a Bíblia. O que é a palavra Bíblia? Biblioteca, bibliografia, Bíblia. Então, as religiões monoteístas são filhas de uma mudança de mídia. Mudou a mídia, mudou a civilização, criamos as grandes religiões e a gente criou os grandes impérios porque houve a partir daí um Deus único. O que eu estou querendo explicar para vocês? Que toda vez que chega uma nova mídia, nós entramos numa nova civilização. Formiga, o que está acontecendo agora? Nós estamos mudando de novo a mídia. Estamos introduzindo na sociedade uma linguagem que todo mundo usa, mas ninguém sabe que é a linguagem das formigas. Vai no Waze. Vocês usam o Waze, não usam o Waze? Claro. O Waze é formiga. Por que é formiga, Nepô?
Formiga é assim. A formiga está andando, descobriu comida, volta curtindo o caminho. Curtindo, ela tem na bundinha dela uma ar química que ela produz, ela volta, curte o caminho. As outras formigas vão andando e vão sabendo que ali tem comida. A última que chegou lá e não tem mais comida, ela volta descurtindo o caminho. E aí ela avisa para todo mundo, ó, acabou a comida. Então, o que acontece? Problemas complexos como engarrafamento, mobilidade, educação, saúde, podem começar a usar esse ferramental das formigas para resolver os problemas que hoje não têm saída. Então, quando você vai no Uber, por exemplo, que você dá lá 4 estrelinhas para o motorista, isso é linguagem de formiga. Porque aquele motorista passa a receber aquele número de aquela pontuação, ele sobe ou desce dentro da plataforma, e isso ajuda a pessoa que administra a plataforma a saber quais são os motoristas de qualidade e quais não são. O passageiro que vai pegar o motorista sabe se é de qualidade ou não, e o motorista sabe se o passageiro é um mala ou se não é um mala. Então, com isso, a gente começa a resolver problemas complexos. O grande barato da educação futura não é, Jordana, a educação à distância. Não é isso o grande barato. Sabe qual é o grande barato? É a wazerização da educação. É você entrando numa plataforma, aprendendo, ensinando, e toda vez que você for caminhando e aprendendo alguma coisa, outro vai aprendendo atrás com você. Com isso, a gente consegue resolver o problema da qualidade na educação, e qualidade na quantidade, quantidade na qualidade. E aí, Jordana, você tem um tempo para mais uma pergunta, assim, porque isso me inquieta. Eu penso nisso todos os dias. Como fazer da minha vida a filosofia das formigas? Realmente? Nossa, peraí, já peguei a pergunta do Tôndolo. Como fazer da nossa vida a filosofia das formigas? E também antes eu queria dizer que o tempo é curto para falar com o senhor, professor. Muito bem. Ok. Te agradeço aí. Não. Mas como que a gente pode fazer isso? Não, olha só. A linguagem das formigas ela vai ser utilizada para resolver problemas complexos. Individualmente, nós como pessoas, nós temos que nos preparar para viver num mundo em que você tem que reaprender o tempo todo. Flexibilidade, criatividade, autonomia. A escola vai ter que... Uma das características da escola, principalmente das crianças, é virar a chave. Hoje a educação infantil é para a criança memorizar. A educação infantil tem que ser agora para a criança criar. Hoje a criança aprende a seguir o professor. O que ela tem que aprender agora é seguir aquelas pessoas que têm problema. Ela vai ser uma resolvedora de problema de alguém. Então essa mudança é uma mudança muito profunda. A gente está começando isso. A gente está conversando sobre isso. E aí você me perguntou sobre a escola, então eu vou dar a dica para a galera. Se você quer participar da escola, conhecer ou receber também os artigos, eu vou dar meu zap aqui. 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal, quero participar da melhor escola de futurismo do Brasil. Quero participar desse projeto. Eu ia até aproveitar a embala até de falar sobre isso, das pessoas que queiram, porque realmente a Jordana tem razão, o tempo é muito curto, são muitos assuntos e eu queria agradecer, né, e quem puder participar, vocês vão aprender uma ideia. Eu até agora estou perplexo com a ideia de escrever um livro a multimão. E é uma ideia que o Nepô está desenvolvendo através da sua escola. Queria parabenizar pela ideia e quero mantê-lo sempre ativo aqui na nossa programação, viu, Nepô? Muito obrigado pela sua participação. Quando vocês quiserem, eu estou aqui. Eu assino embaixo, Tôndolo. Obrigado, Nepô. Muito obrigado, Jordana, pela participação aqui na nossa programação em tom maior. O assunto é muito importante, é pertinente, porque a gente
propõe mudanças de perspectiva, né? Propõe mudanças de olhares diante da nossa realidade. Até vou dar um spoiler dentro do material que o professor Nepomuceno, o professor Nepo, envia. Hoje ele usou uma expressão, uma frase que mexeu bastante comigo, que é o seguinte: o homem cria a tecnologia e depois a tecnologia recria o homem. Então agora está na hora da gente se entender como esse homem recriado para a tecnologia, e por isso essas mudanças de perspectiva. E você que se interessou por essas ideias, pela escola de futurismo, o destaque, o professor deixou o WhatsApp dele, é o 21 99608 6422, para você participar. E eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar o site dele na descrição, no comentário dessa transmissão no nosso canal do YouTube, para você que quer buscar mais informações, você que tem interesse de discutir mais sobre isso e que você possa se aprofundar, porque o nosso objetivo aqui também é construir uma rede positiva de informação. Eu vou para uma rápida parada, na sequência vem os destaques do nosso Iona Germán.